Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Jornal da Justiça, Pauta do Dia, o nosso programa que te atualiza sobre os assuntos aí mais buscados na web, trazendo sempre temas relevantes que estão sendo pesquisados. Nessa semana, vários vídeos viralizaram com a situação de São Carlos, no interior de São Paulo, que foi tomada aí por um temporal. A cidade ficou debaixo d'água literalmente. O Corpo de Bombeiros fez pelo menos 150 resgates de pessoas que estavam ilhadas. E aí, nas tendências de pesquisa em tempo real do Google, a gente vê aqui na tela, a gente encontra São Carlos, inundação e algumas matérias relacionadas com o tema também aqui embaixo. Essa tela, gente, é do Google Trends, aquela ferramenta gratuita que mostra pra gente como todos esses dados estão sendo pesquisados em tempo real. E aí, para você que não acompanhou o que houve na cidade, não viu nada a respeito, a gente vai ver um vídeo com várias imagens que os próprios moradores fizeram da situação caótica que ficou por lá. Pode rodar. Meu Deus, tia! As imagens são impressionantes, Sobre esse assunto, a gente conversa com Marilene Matos, que é especialista em Direito Administrativo, e com Fábio Trevisan, que é especialista em Direito do Seguro, para a gente entender como é que fica a situação dos moradores, num caso como esse. Boa noite, Marilene, me ouve bem? Ouço muito bem, Mari. Boa noite. Seja boa noite, pessoal do TV Justiça. Boa noite para quem está nos acompanhando. Isso aí. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo aqui ao programa. A gente está com um probleminha aqui, não conseguiu ouvir o áudio do Fábio. Vou começar então aqui já com a Marilene. Marilene, para a gente entender, isso é tido como um desastre natural, Mas existe alguma tipificação aí para a gente entender melhor como é que se enquadra na lei a questão de um desastre natural? Porque foi um temporal, não é algo que a gente consegue prever. Como é que funciona isso juridicamente? Mário, o desastre natural, nem sempre ele é imprevisível. A primeira observação que eu faço é essa. O desastre natural, ele é um evento da natureza, pode ser imprevisível, mas ele pode não ser imprevisível. Por exemplo, nos Estados Unidos, há alguns estados em que furacões já são previstos em determinada época do ano, tá? Então, é justamente essa diferença de quando o desastre é previsível ou imprevisível é que vai gerar uma responsabilidade ou não do Estado. Quando eu falo Estado, eu digo o Estado da Federação, ou a Prefeitura, o governador, o presidente, enfim. Nesse caso, a gente pode falar de responsabilização do Estado em um caso desse. A gente sabe que São Carlos é uma cidade que sempre enfrenta essas inundações, essas enchentes e sempre sofre com isso. Inclusive na internet tem algumas matérias falando sobre até construções indevidas, em áreas indevidas, que também colaboram para que enchentes desse tamanho, desse porte aconteçam. Nesses casos, Marilene, o Estado pode ser responsabilizado? Então, veja bem, é justamente quando o evento não é imprevisível, é que o Estado pode vir a ser responsabilizado. Em geral, o Estado é responsabilizado por uma ação, Porque a atividade do Estado, qualquer atividade que é exercida por qualquer instituição, ela gera um risco. Então, o Estado, às vezes, mesmo ele fazendo tudo, agindo licitamente, ele causa prejuízo a um cidadão. Então, quando o prejuízo é causado por uma ação, o direito vê mais rápido a responsabilidade do Estado, que é inclusive uma responsabilidade em que o cidadão prejudicado não vai ter que comprovar a culpa nem dolo do Estado. Mesmo que não haja, ninguém fez nada errado, o Estado vai ter que ser responsabilizado pelo prejuízo àquele cidadão. Agora, no caso de uma omissão, que é o caso que a gente está conversando, porque o desastre natural, o que acontece? O que o Estado pode fazer diante de um desastre natural? Ele pode evitar o dano que aquele desastre vai ocasionar. Como ele evita o dano? Aí há diversas formas. Ou, às vezes, o bueiro não está adequado, o escoamento da cidade não está adequado, às vezes até o asfalto foi feito de uma forma que a água emposse, leve. Aí, assim, é o caso, é muito prematuro para a gente falar que realmente há uma omissão do Estado, mas eu diria que há, no mínimo, uma necessidade de apuração. Se os danos poderiam ter sido minorados. Infelizmente, essa situação se repete assim todos os anos. A gente vê no noticiário no Rio de Janeiro casos despencando, casos que estão em lugares inadequados, que não deveriam estar, e para isso o Estado deveria ter fiscalizado e tomado as devidas providências.
É uma sucessão de fatos, né, que não tem como realmente a gente, depois que a casa já está lá construída, depois que o bairro já está instalado, a gente retirar todo mundo. É uma situação muito delicada. Fábio, a gente viu nas imagens muitos carros boiando e sendo levados aí pela enxurrada, com certeza, né? Esses carros já têm danos suficientes e quem sabe até uma perda total aí, porque talvez nem funcionem. As pessoas que não têm seguro ficam no prejuízo. Agora, quem tem seguro, Fábio, a seguradora pode ser responsabilizada ou isso vale já de alerta para a gente, na hora de assinar lá o termo do seguro, ficar de olho se cobre os desastres naturais? Como é que funciona? Explica para a gente. Bom, nós não podemos. Bora, Mariana. Mariana, boa noite. A gente está tendo um probleminha com o áudio dele. Mariana, vamos tentar tirar o fone? Quem sabe sem o fone a gente consegue. Às vezes é o microfone que está... Desculpa. Mariana, boa noite. Me ouve agora? Agora chegou o áudio. Chegou sim. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Sim, com relação ao seguro, desde que ele tenha contratado o seguro e tenha contratado a cobertura para esse evento, sim, tá? O que ocorre? Normalmente, o seguro você contrata a cobertura compreensiva, que é colisão, incêndio e roubo, e seguro contra terceiros, e também o seguro que cobre danos da natureza, como granizo, queda de árvore sobre o veículo. Então, se ele contratou um seguro completo para o veículo, certamente terá a cobertura. Basta acionar a seguradora para isso. Então, não tem mistério. Se tem seguro, aquelas pessoas eles estão protegidas e podem aí não ter tido esse prejuízo tão grande. Seria isso? Exatamente. É bom ver com o corretor de seguro, dar uma olhada na pólice, né, entrar em contato com a seguradora, porque o seguro normal de se fazer é o seguro completo. Tá? Mas existem seguradoras que oferecem a cobertura, um seguro mais barato, a pessoa acaba optando somente para um seguro que só cobre seguro contra terceiro, e aí não terá. Mas se contratou um seguro completo, com certeza terá a cobertura sim. E isso vale também para, por exemplo, árvores que caem em cima dos carros, não só para desastres como, por exemplo, as enchentes, certo? Sim, também. Em São Carlos também, inclusive, teve a situação do granizo, né? Se fala muito da enchente, mas teve granizo em algumas regiões. Cobre tanto o granizo e também a queda de árvores sobre o veículo. Perfeito. Marilene, em relação a esse caso, a gente vai explorar já, mas eu estou lembrada aqui que recentemente a gente viu também um desastre, né, natural também, algo que a gente não esperava, que foi no Rio Grande do Norte, em Pipa, que uma falésia caiu em cima de uma família, matou pai, mãe e um filho pequeno, né? Em casos como esse, né, que também envolvem a questão de desastre natural, apesar de a gente não saber exatamente como aconteceu, né? Acho que foi a primeira vez que a gente viu o noticiário de uma falésia matar alguém aqui no Brasil, né? Um desastre realmente, uma tragédia. Nesses casos, existe uma responsabilidade do Estado ou não? Dizem que aquela área ali não era nem permitido ficar caminhando, mas que os turistas acabam habitando ali aquele local e, enfim, não se atentam para isso, né? Você tem informações sobre esse caso? Mariana, nesse caso, para mim, é até mais evidente a responsabilidade do Estado, no caso específico de Pipa, porque havia já alerta de um órgão oficial. O Ministério Público já tinha alertado do risco iminente de desabamento. Então, o fato de ter avisos de que o turista andou lá, isso não elide a responsabilidade do Estado. Pode até diminuir a responsabilidade do Estado quando a vítima contribui para o evento danoso. Mas o Estado ele teria a obrigação de tomar medidas mais efetivas para aquele desastre, aquele sinistro não ter ocorrido. Mesmo porque o que a gente sabe das notícias, né? As notícias dão conta de que não havia uma atuação mais efetiva do Estado. E aí o prefeito da região, ele disse que afixou placas, obviamente as placas foram levadas, se ele afixou, foram levadas pelo mar. Só que quem morava lá, quem estava perto, disse que não teve placa nenhuma. Disse que teve assim, um mero aviso, olha, é arriscado, viu? Mas ainda que tivesse placa, a placa não é suficiente, não é uma atuação estatal eficiente. Então, no caso de risco de desastre natural, de ceifar vidas, o Estado tem que ter uma ação mais efetiva. Ele tem que realmente interditar a área e livrar o cidadão daquele risco. E se fosse um menor, que a placa estivesse lá, um adolescente... Ah, mas o adolescente viu a placa. Não importa, ele entrou ali, a falésia caiu, soterrou e a responsabilidade estatal está ali. Inclusive, a Justiça decide assim tranquilamente. Quando o Estado poderia ter evitado aquele dano e não o fez, o dever decorre justamente do dever jurídico do Estado de agir. E aí decorre da inação do Estado, quando ele deveria agir e não agiu, não tomou as providências que deveria ter tomado.
Eu ia te perguntar isso, como é que a Justiça tem se posicionado em relação a esses assuntos? É algo bem comum, apesar da gente estar falando que esse caso de pipa é raro, né? Mas a gente sabe que situações atípicas às vezes não chegam ao conhecimento aí da mídia, mas talvez na Justiça chegue esse tipo de processos, né? Nossa, infelizmente é bem comum. É bem comum desabamentos de casa que estão em lugares que não deveriam estar. É comum enchentes que provocam desabamentos de casa que levam várias vidas naqueles mesmos lugares. Todos os anos acontece a mesma coisa e não é tomada providência, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia. Eu não sou engenheira, mas eu leio sobre isso. E há tecnologias que poderiam pelo menos diminuir o dano que aquele evento natural causa. Porque o evento natural, ele tem uma parte que é imprevisível, mas ele tem uma parte que é bastante previsível, principalmente quando ele se repete, né? Vamos supor que acontecesse um furacão aqui em Brasília. Em Brasília nunca aconteceu um furacão, seria um evento realmente imprevisível. Quando o evento é imprevisível, quando o Estado realmente não pudesse ter feito nada, aí não há que se falar em responsabilidade do Estado, né? O Estado ele não pode ser um garantidor universal como é o seguro. Essa é a grande diferença do seguro privatístico que o doutor Fábio estava falando. No seguro privado, mesmo que o evento seja imprevisível, o segurado fez uma cláusula segurando contra eventos da natureza imprevisíveis, fora de controle, a seguradora vai ter que arcar, mas não é o caso do Estado. O Estado ele arca sempre diante de uma omissão, de um dever de agir que ele não agiu, e aí ele tem que pagar por essa inação. Fábio, no caso dos comerciantes, a gente viu também algumas fachadas ali de lojas que foram também tomadas pela água. Hoje é Black Friday, a gente sabe que muitos comerciantes encheram o estoque com a esperança de vender mais, inclusive recuperar aí uma graninha, né, da pandemia que deixou todo mundo no vermelho. Nesses casos dos comerciantes, existe também essa possibilidade? A loja sendo segurada, automaticamente já tem essa segurança ou não? Existe alguma exceção aí quando a gente fala de loja ou de, enfim, casas, né? Sim, Mariana, aí já no caso de residência e das empresas já tem uma questão um pouco complicada, tá? A questão do seguro empresarial, normalmente a pessoa, se ela não procurar um profissional que realmente conheça do assunto para estar analisando o risco, quais são os possíveis riscos da região que pode vir causar ela pode deixar de contratar determinadas coberturas que são fundamentais na hora de uma indenização, tá? Vou te dar um exemplo, a pessoa faz o seguro e a cobertura básica no seguro residencial e empresarial é o incêndio. E depois ela coloca as coberturas acessórias, como vendaval, quebra de vidro, danos elétricos, roubo, enfim. E muitas vezes deixa de colocar um alagamento, por exemplo, entendeu? E muitas vezes a pessoa pega a pólice dela, acha que está com a cobertura securitária, ocorre evento desse, como ocorreu lá em São Carlos, e aí no dia seguinte ela liga para o corretor, liga para a seguradora, tem todo um trâmite que a seguradora manda, o perito é o local e depois recebe uma carta de deferimento dizendo que não há cobertura contratada para aquele evento. E quando a gente fala dos objetos ou dos produtos, no caso das empresas, né, que estavam dentro, existe também essa previsão de tudo que está dentro, é avaliado bem como um todo? Olha só, é como um todo. Se ela tiver a cobertura de enchente, né, para que cobre enchente, vai ser coberto todo o material, toda a mercadoria da loja, até o limite contratado na pólice, tá? Mas se ela não tiver a cobertura de enchente, infelizmente, ela vai ter que arcar com todos os prejuízos. Não tem jeito, né? Fábio, tem como a gente deixar uma dica em relação a essa questão de seguro? Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre seguro de vida, né? Aqui no Brasil não é tão comum a gente fazer seguro de vida, seguro de casa, seguro contra incêndio, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é algo bem comum, tem muito furacão, enfim, lá você tem esses eventos, né? No Brasil, até que de uns anos para cá tem até aumentado, a gente tem visto alguns desastres naturais, claro, por conta de toda a mudança climática que a gente está tendo no mundo, mas ainda não existe essa cultura, né? O brasileiro não tem muito disso? Exato. Infelizmente, o brasileiro ainda não tem essa cultura de fazer o seguro, né? Normalmente ele faz o seguro do carro, mas ele deixa de fazer o seguro de vida, deixa de fazer um seguro residencial e até da empresa. E ao contrário do que muita gente pensa, o seguro residencial é muito mais barato do que um seguro de um carro, muito mesmo. Então a dica que eu dou é que procure um profissional, de preferência um corretor de seguros ou um gerente do banco, mas desde que seja especializado. E que esse profissional vá até o local, conheça os possíveis riscos que está exposto àquela empresa, àquela residência, para que na hora de um evento como esse, ocorreu em São Carlos, não tenha surpresa. Porque isso não acontece só em enchente, muitas vezes acontece
um roubo ou um furto e a empresa acha que está segurado daquele evento e quando vai ver não contratou uma cobertura de roubo e furto para aquele local. Então é que procure um profissional que conheça do assunto. Marilene, e esses moradores, né, que perderam tudo, que infelizmente estão nessa situação, eles procuram quem? Ministério Público? Como é que funciona esse trâmite, né, até chegar realmente esse processo na Justiça, se essa foi a intenção, e, enfim, ter alguma indenização, alguma recompensa para esse morador que ficou no prejuízo? Já teve casos de desastre que o próprio Estado, o próprio gestor, ele teve iniciativa, tomou iniciativa de alguma forma amparar aquelas pessoas que ficaram desabrigadas. Mas se isso não ocorrer, o que a pessoa pode fazer? Ou ela contrata um advogado, se ela tiver condições, um advogado particular, ou ela pode acionar o Ministério Público, que ele pode entrar com uma ação civil pública, ou ela pode recorrer à Defensoria Pública, se ela não tiver condições financeiras de arcar com um advogado. Então, o meu conselho é esse, que ela procure os direitos dela e procure ver qual é a responsabilidade do Estado nessa situação. Até agora a gente não sabe se realmente ocorreu uma omissão, se o dano poderia ter sido evitado, né? Se foi tratado adequadamente a segurança do cidadão. Professora, como é que funciona a questão da responsabilidade objetiva, né? Muita gente fala alguns termos, acho legal a gente explicar aqui, já que a gente está na TV Justiça, o que seria a responsabilidade objetiva? A gente falou de omissão, né, da responsabilidade do Estado em relação ao acontecido, e o que seria essa responsabilidade objetiva? Esse juridiquês às vezes complica, né, Mari? Eu vou traduzir para quem não é da área. A responsabilidade civil, ou seja, quando você vai na justiça para ajuizar uma ação contra alguém querendo que ela te repare algum dano que ela provocou, o que você faz? Você prova para o juiz que teve dano e prova a culpa daquela pessoa. Olha, a pessoa bateu no meu carro e ela estava errada, ela veio na contramão, bateu no meu carro, ela teve culpa no acidente, por isso que eu quero que ela me indenize. No caso do Estado é diferente, se trata de uma responsabilidade, a gente fala objetiva, porque quando o Estado provoca um prejuízo num particular, ninguém vai perguntar se o agente público, né, porque o Estado ele age pelos seus agentes, né, pelo servidor, pelo funcionário. Ninguém vai querer saber a culpa do funcionário, quem estava errado. Não, o Estado provocou um prejuízo, a responsabilidade dele é objetiva, decorreu da atividade do Estado, então o Estado indeniza. Mesmo que ele não tenha praticado nenhum ato ilícito, mesmo que o agente não tenha praticado nenhum ato ilícito, decorre do próprio risco da atividade administrativa. Imagina que às vezes o Estado ele vai abrir uma linha de metrô, faz tudo certinho, vão os engenheiros, técnicos, faz tudo como deveria ser, mas aí no tremor do solo, nos trabalhos, provoca uma rachadura numa casa que está ali a alguns metros. Mesmo sem culpa, sem ter nada ilícito, o Estado vai indenizar. Então é disso que se trata a responsabilidade objetiva. É uma facilitação para o cidadão ir atrás do prejuízo provocado por uma atuação do Estado, por um fazer do Estado. E aí é que a gente vê a diferença da responsabilidade no caso de omissão, que aí já não vai ser objetivo, vai ter que ser provado que o Estado poderia ter evitado aquele dano e não evitou. A professora Marilene citou agora há pouco a questão dos moradores lá do Rio de Janeiro, que moram em serras e a gente sempre vê também desmoronamentos. As pessoas que no Brasil todo, não só no Rio, professora, moram em áreas de risco, né, que já tem essa tendência, que já realmente podem ficar alertas. Nessa situação, tudo bem que construiu e não era um local correto, o Estado pode ser responsabilizado por não ter retirado previamente também as famílias? Como é que funciona essa questão quando a gente já sabe que o local é irregular? Pode, Mari, porque a vida vale mais do que a moradia, né? A moradia é mais importante, mas a moradia sem a vida, né? Quando você coloca os dois valores juntos, qual que vai valer mais, né? Então o Estado ele tem o dever, a obrigação de zelar pela vida dos seus cidadãos. Se o cidadão insiste em estar numa área que, assim, o risco é enorme, todo ano acontece, o Estado tem que tomar as providências. Tem que fazer o assentamento, colocar em casas populares. É bonito, é gostoso, é popular? Não é impopular. Mas vai salvar vidas. Quando aquela pessoa morrer, quem não fez vai ter que responder. E também não vai ser popular o fato dele não ter tomado providência. O prejuízo vai ser maior, porque às vezes fica menores, o Estado vai ter que pagar uma pensão para aquele menor, até ele completar a maioridade. Então o prejuízo pode ser maior do que não retirar. E, Fábio, se a gente tiver alguma dificuldade, né, esses moradores, a gente está falando aqui do exemplo de São Carlos, mas até de outra situação, né, tiverem dificuldade nesse recebimento do valor, porque a gente sabe que é algo também burocrático, não é imediato, né, para você ressarcir um valor de um carro, de uma casa. Como proceder nesse meio tempo?
Olha, nos casos, qualquer dificuldade com a seguradora pode estar acionando aí a SUSEP, tá? Que é o órgão que regulamenta as seguradoras, tá? É só entrar no site da SUSEP e fazer uma reclamação. A seguradora terá aí o prazo de 15 a 30 dias para estar dando uma resposta satisfatória, aí, né, convincente para o cliente. O triste é que 15, 20 dias, quando a pessoa está assim, é uma eternidade, né? Exato. Ainda assim é uma forma mais rápida, porque se ela ingressar, ela poderia ingressar também diretamente na justiça, mas muitas coisas pode ser que consiga se resolver por essa via, né, pela SUSEP. Só explica pra gente o que é a SUSEP, só para quem está em casa entender melhor. A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, é o órgão que regulamenta as seguradoras. E ela tem o canal de ouvidoria nos casos de abuso da seguradora, mau atendimento, um pagamento que não foi, uma indenização que não foi paga sem um motivo justo. É nesse sentido, ela faz essa fiscalização. Agora, uma dúvida, Fábio. Aqui em Brasília a gente tem várias tesourinhas, né? Para quem não mora em Brasília é difícil explicar, mas a gente tem uns retornos assim que sempre alagam. Se eu entro num retorno desse, ou enfim, alguma via que eu imagino, eu estou dirigindo a motorista, né? E assumo o risco de passar por ali e no meio do caminho o nível da água sobe, realmente meu carro tem alguma pane. Nesse caso que eu assumi o risco, entrei na enchente, como é que funciona? Muito bem colocada essa tua pergunta, essa tua dúvida, tá? Essa informação. O que é que ocorre? Quando o veículo ele está estacionado num local e vem a enchente, a seguradora tem que indenizar. Agora, no caso da tesourinha, que é muito comum aqui em Brasília, se a pessoa força a passagem numa tesourinha dessa, ela está agravando o risco, ela está assumindo o risco. Então, nesse caso, a seguradora tem mecanismos de saber se aquele carro entrou numa via alagada. Aí, nesse caso, não tem a cobertura, vai ser negado por agravamento de risco. Não tem conversa. Não tem conversa. E até uma dica que eu dou, Mariana, para as pessoas, se caso tem o carro alagado, o que acontece muitas vezes, eu já vi na seguradora, tá? A pessoa perder a indenização, depois ter que buscar o judiciário por causa de uma coisa mínima. O carro está lá estacionado dentro da garagem do prédio, alaga, tem a cobertura? Tem a cobertura, o carro estava lá. Aí chama o guincho vai lá buscar esse carro e a pessoa tenta funcionar o carro. Quando tenta funcionar o carro, tem água ali dentro do motor, essa água vai para dentro do motor junto com óleo, e aí tem o famoso calço hidráulico, que é quando junta a água com óleo ali no motor e acaba danificando todo o carro. A seguradora, ela não indeniza. Aí vai ter que provar que o carro estava lá, que estava parado. Por mais que esteja lá, vai ter que provar a boa-fé, entendeu? Que não houve a intenção de agravar o risco, de agravar o dano daquele carro. Desculpa. Dica boa, né? Porque normalmente então, a gente tem a intenção mesmo de fazer funcionar. Vamos ver se agora a água já escorreu, já deu certo. Não ligue, peça para o guincheiro colocar o cabo e puxa esse carro, dá um jeito, chama outro, mas em hipótese alguma dê partida no carro. Tá ótimo. Gente, nosso programa chega ao fim, eu agradeço demais. Professora Marilene, muito obrigada aqui pela sua presença. Muito obrigada, Mari, eu que agradeço. Fábio, obrigada também pelo seu tempo, pelo seu conhecimento aqui passado pra gente. Tá joia, muito obrigado. Boa noite. Bom, o programa fica por aqui então. Você pode rever esse bate-papo no YouTube. Acesse youtube.com/TV Justiça Oficial. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau.